E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Viana, professor de História e estudante de Pedagogia. E hoje falaremos sobre revoltas republicanas. Na aula anterior, então, a gente discutiu sobre Brasil republicano, sobre como o sistema republicano foi instaurado dentro do Brasil. Falamos sobre República da Espada, falamos de República Oligárquica. E hoje a gente vai falar mais das revoltas que ocorreram dentro da Primeira República. Vou começar dizendo que se existe revolta, existe grupos da sociedade que estão descontentes com o sistema vigente, o sistema da república oligárquica. E se existe gente descontente, significa que um determinado grupo político, ou seja, as oligarquias, elas têm os seus benefícios, os seus privilégios. A primeira revolta que vai acontecer vai ser uma guerra chamada Guerra de Canudos. Ela ocorre no ano de 1896, mais precisamente no Nordeste do Brasil, lá no estado da Bahia. A população havia sido esquecida pelas autoridades, pelo governo, e o que vai acontecer? Essas pessoas vão passar fome, vão viver ali na extrema miséria, vão passar, vai vivenciar seca. E o que vai acontecer? Essa população, na busca pela sua sobrevivência, surge um cara, uma figura chamada o Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro foi identificado como um líder messiânico. O que significa líder messiânico? Um enviado de Deus, um representante de Deus na Terra. E as pessoas viam no Antônio Conselheiro a pessoa que iria tirar eles daquele sofrimento, daquela submissão aos grandes coronéis, da extrema pobreza. E aí, o Antônio Conselheiro, ele funda um arraial. E esse arraial é chamado de Arraial de Canudos. Essa é a imagem que eu estou mostrando para vocês. O Arraial de Canudos, então, ele foi fundado pelo Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro passou a reunir sertanejos nesse local. E aí, esses sertanejos chegam ali a uma população estimada de quase 20 mil habitantes. E aí, esse sistema, o líder messiânico, Antônio Conselheiro, vai passar a desafiar a República Oligárquica. Ele vai passar a desafiar porque agora ele vai ocupar terra, as pessoas que habitam lá no Arraial de Canudos, elas vão plantar, elas não vão estar mais submissas aos grandes coronéis. E os grandes coronéis não gostam do líder messiânico Antônio Conselheiro porque ele defendia a volta da monarquia. Ele falava que o Brasil deveria voltar ao sistema do padroado. E o sistema do padroado deveria ser exercido por um rei. E aí, o governo federal vai fazer várias expedições, né, com a população do Arraial de Canudos, né? 3 expedições não vão ter sucesso, porque essa população ela vai criar táticas, armadilhas, e essas armadilhas vai conter esses soldados do exército, né? E aí, na 4ª expedição, o governo federal manda um número maior de soldados, e aí esse movimento é muito reprimido, e ali a gente tem a morte de todos esses habitantes que habitavam ali o Arraial de Canudos, e esse movimento chega ao fim. No ano de 1912, a gente tem outra guerra chamada Guerra do Contestado. Ela recebe esse nome porque é uma região contestada, um território contestado ali por Santa Catarina e por Paraná. E essa região, ela passa, como não tem dono, como ela é contestada por 2 estados do Brasil, essa região, a gente fala assim que ela passa a ser habitada por grileiros. O que significa grileiros? Aquelas pessoas que não têm terra. E aí, o governo federal utiliza como justificativa a Lei de Terras. A Lei de Terras foi criada no sistema da monarquia, né? Dom Pedro II cria em 1850 a Lei de Terras, ou seja, a partir dessa data, para ter terra no Brasil, só por meio de compras ou através de doações feitas pelo governo. E aí, essas pessoas estavam ali naquele local de uma forma ilegal. Mas a principal ideia do governo federal era a construção de uma ferrovia, a Ferrovia Brasil Highway. E essa ferrovia estava ligada com a industrialização do Brasil. Estava ligado com o desmatamento, a questão da madeira, a plantação de eucalipto,
a retirada da celulose para a fabricação de papel. Então, na concepção do governo, esses grileiros estavam atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, né? O capitalismo entrando em cena. E eles têm como líder, né, um padre também chamado José Maria. O José Maria, ele era um padre, um religioso também, e esse religioso ele vai incentivar as pessoas a lutar contra esse movimento, mas vai ser reprimido e o capitalismo vai vencer. No ano de 1904, vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ter uma revolta que vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro. Eu trouxe uma imagem para vocês, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Essa revolta, ela chama Revolta da Vacina. Então, gente, a população do Rio de Janeiro, ela era formada ali por ex-escravos, e esses ex-escravos, eles viviam em pequenas casas. Essas pequenas casas recebem o nome de cortiço. Esses cortiços eram casas aglomeradas, uma em cima da outra, com com pouca ventilação ou quase nenhuma ventilação. E com isso, né, com a falta de higiene, com a falta de saneamento básico, a gente tem agora a proliferação de doença, o surgimento de várias doenças, como a cólera, a febre amarela. E na época a gente tem um político chamado Rodrigues Alves, e esse político, né, ele fazia parte da República Oligárquica, e a elite vai identificar que essas doenças que estão surgindo, elas surgem em decorrência a falta de higiene dessas pessoas que habitam nos cortiços. Mas não era só isso, era devido à falta de saneamento básico. E aí o político da época, um cara chamado Rodrigues Alves, juntamente com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, eles criam uma política de vacinação, uma política sanitária. E a população vai ser vacinada à força, de maneira violenta, brutal. O exército sai às ruas para vacinar essas pessoas, e as pessoas vão ficar, de certa forma, assustadas. E a população dos cortiços foge para os morros. Quando isso acontece, o governo ele traz a sua principal ideia à tona, que era a população sair dos cortiços, e a região dos cortiços seria a atual Avenida Rio Branco. Então você que está passando aí, ou você que já passou na Avenida Rio Branco, lembre-se sempre, esse é um local de tristeza histórica, porque muita gente foi morta ali para a construção de uma avenida. Tá. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1910, vai ocorrer uma revolta chamada Revolta da Chibata. Bom, os marinheiros eles vão se rebelar contra a República Oligárquica. Por quê? Porque esses marinheiros eles eram formados principalmente por ex-escravos. E esses escravos são de patente rasa. Então existe muita desigualdade social. E eles recebiam castigos corporais, castigos físicos como punição. E aí, a gente fala que o estopim da revolta da Chibata vai ser quando um marinheiro, né, ele recebe mais de 100 chibatadas e após ele estar desacordado, ele continua recebendo chibatadas. E aí esses marinheiros vão se rebelar. O líder desse movimento é um cara chamado João Cândido. O João Cândido ele também é chamado de Almirante Negro. E após várias negociações, fica estabelecido que não teríamos mais castigos corporais contra os marinheiros. Após as negociações, por quê? Porque os marinheiros utilizam como tática tomar ali os seus navios e bombardear a cidade do Rio de Janeiro, ali na Baía de Guanabara, né? Então, após todas essas negociações, fica estabelecido por lei que acabam os castigos corporais, né? As punições, as chibatadas. E aí, após a revolta, o líder principal, João Cândido, vai ser preso ali na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E após ele ser preso, ele vai ser levado no Acre para trabalhar no Seringal. E lá no Seringal ele incentiva outros movimentos e ele vai acabar sendo assassinado. Então essas revoltas que aconteceram dentro da Primeira República, elas evidenciam as desigualdades que acontecem dentro da sociedade, né? Um grupo tem lá os seus benefícios e outro tem a desvantagem, ou seja, fica excluído, fica à margem da sociedade. E aí, isso não deveria acontecer, né? Isso não é muito diferente dos dias atuais, porque atualmente isso acontece.
E dentro de um sistema democrático, né, como a palavra democracia, ela significa, demo vem do grego e significa povo. Cracia também vem do grego e significa poder. Então, dentro de um sistema democrático, não pode existir essas desigualdades sociais. Mas não é bem assim que acontece, né? Vou deixar aqui, ao final, uma frase do presidente dos Estados Unidos. Esse cara é chamado de Abraham Lincoln. E ele falava, né, que democracia, poder do povo, para o povo e com o povo. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o tema da aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí para o entendimento de vocês. Até a próxima. Um abração.